O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 105, Escala Espírita, Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos, Sétima Classe, Espíritos Neutros. Informa Allan Kardec: nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal, pendem tanto para um como para o outro lado e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Comentário do Espírito Miramês. Para saber a natureza dos espíritos na erraticidade, basta analisar os homens nas suas diversas ocupações. Cada criatura é um mundo diferente do outro, em posições, que se definem pela sua estrutura espiritual. A maturidade da alma não aparece como a explosão de uma bomba. Ela é gradativa por obedecer às leis que nos dirigem a todos. Como pode um espírito primitivo oferecer aos que o rodeiam uma vida de amor e fraternidade? Ele não tem condições de maiores entendimentos, a não ser o que aprende na sua faixa de vida iniciante. Não é muito difícil conhecerem-se os espíritos indiferentes ou neutros. Pelas suas atividades, pelo que falam, dá para se notar o que eles são. O mundo físico está cheio destes espíritos em todas as nações. São almas que ainda não acordaram para os valores espirituais. Ainda dormem na incapacidade de sentir a beleza da vida imortal. Quando começam a acordar, as primeiras manifestações são de orgulho e de egoísmo. Você está querendo dizer, então, você não, Miramês está querendo dizer que os encarnados de hoje, em diversas nações, que ainda não despertaram para os valores imortais, são os espíritos neutros de amanhã, no mundo, na erraticidade, no mundo espiritual. Olha que bacana é isso aqui, se a gente parar para pensar, né? Eu entendi que são aquelas pessoas que aqui encarnadas não fazem o bem, mas também não fazem o mal, como o Evangelho critica, né? Não é necessário apenas que você não faça o mal, é de se perguntar qual é o bem que você faz. Então, se você é uma pessoa, um ser humano neutro, nem se preocupa em fazer o mal, muito menos em fazer o bem, esta mesma impressão fica registrada no perispírito, que no mundo espiritual se comporta da mesma maneira. Sim. Né? É uma réplica perfeita, né? Uma cópia perfeita do que ele foi aqui encarnado. Ele não andou, não se desenvolveu 1 milímetro. Pois é, nós estamos aqui falando da escala espírita que Kardec trouxe os espíritos neutros, mas nós estamos também entendendo através deste exemplo que o Miramês nos dá, se bem entendi, é que hoje encarnados, aqueles que estão apegados só ao mundo material, aqueles que não fazem o bem, não fazem o mal, material. Aqueles que não despertaram, não se veem como espíritos imortais, que vivem só para essa vida atual, material, eles dormem, então, nessa incapacidade de sentir o que é a beleza da vida imortal. E que quando eles acordarem na erraticidade, uma vez espíritos desencarnados, eles vão fazer as mesmas coisas e serão esses espíritos neutros que estão sendo citados aqui. Correto, Martinho? Isso, amigos. Esta sétima classe, que fala para nós e que o Miramês agora cita, essa categoria abarca a maioria de nós encarnados, então. Os neutros.
Nessa categoria temos as pessoas comuns, ordinárias, que nem são altruístas a ponto de se dedicarem ao próximo de forma desinteressada, e também nem as tão más que queiram prejudicar a todos com maldades e esquemas maldosos, de forma direta e intencional. Então, nós somos esses adormecidos, de uma certa forma, como a Regina falou. De braços cruzados. São uma mescla. Mas que o despertar se dará, e na pátria espiritual, então, perceberemos que tivemos aqui um momento importante, uma chance, mas que lá, então, vamos enxergar com mais claridade. Somente lá é que a gente desperta, porque daí não tem o véu do esquecimento, e lá nós vemos que perdemos tempo aqui. Isso. Dando sequência, então, ao Miramês, esses espíritos neutros não têm o menor respeito pelos seus irmãos em caminho, e quando os ajudam, a motivação tem ali algum tipo de ganho. Quando surge a oportunidade de ganhar, escolhem um modo mais fácil, mesmo que seja em detrimento de seus companheiros. A dor alheia não os comove, são frios em todas as circunstâncias e se apoderam sempre do melhor, quando isso lhes é facultado, sem analisarem os defeitos. Quando estão na direção de algum empreendimento, podem jogar, lançar tudo à ruína, pelos interesses pessoais. Quando, feridos nos seus orgulhos, não medem sacrifícios de milhares de vidas, mas provocam guerras e mandam tirar a vida de tantos quantos lhes caírem nas mãos inconscientes. Essa classe de espíritos carece de apoio constante, através de exemplo de bondade e de amor dos que já passaram por esses espíritos neutros e se encontram na dianteira. É, pois, uma fase do espírito, porque todos passamos desde o início da própria vida. E Miramês ainda nos diz mais, e é compreendendo esse estágio que pedimos a todos, diante dos espíritos indiferentes, que os ajudem em todas as faixas em que eles se encontrem, exemplificando o bem, porque somente na vivência do amor é que eles se converterão para a luz, saindo das trevas. Pois os espíritos neutros dos quais nos fala o Livro dos Espíritos são os mesmos indiferentes. A frieza deles esfria o amor e a caridade nos iniciantes da verdade. É necessário que se vigie e ore em todos os contatos com essas entidades espirituais e mesmo com os encarnados, para não interromper a fé e a esperança continuar acesa em todos os rumos. São apegados às coisas imediatas por não terem percepção no que tange à verdadeira vida do espírito. Não acreditam nas leis morais e facilitam o seu desregramento em apoio à satisfação de baixos instintos que buscam desfrutar. Quando desencarnados, influenciam muito as pessoas que têm certas tendências que se afinam com os seus sentimentos. Eu gostaria de trazer um comentário do Espírito Emmanuel para nós podermos cada vez mais intensificar o nosso estudo, onde ele diz que o Criador não vive fora da criação. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. Cada civilização é precioso curso de experiências e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar a sua própria grandeza. Por isso, meus amigos, o Miramês ainda complementa. São indiferentes no que toca à vida alheia, esses irmãos neutros, por buscarem seus próprios proveitos inferiores, seja qual for o preço que custe aos que eles sintonizam. O que deu para perceber nessa classe neutra é que ela tem subdivisões, né, Martinha? Porque no começo Kardec diz que eles não fazem o bem e nem o mal.
E mais adiante, né, discorrendo o assunto, a gente percebe que tem uns que já tendem mais para o mal. Para o mal no sentido de que ainda não se comprazem somente ao bem. Pois é, resumindo então, Regina, não fazer o bem é já indiretamente a prática do mal. Não é isso, Martinha? Isso aí, Paulo. Porque ociosidade, preguiça caminham de mãos dadas com não fazer o bem. É uma falta de caridade acima de tudo, né? E no Evangelho é dito que não basta não fazer o mal. Nós temos a obrigação de fazer o bem. Ou seja, como a Martinha também já falou agora, essa coisa de não fazer o bem é o estarmos de braços cruzados, né? Ociosos, preguiçosos, indiferentes às necessidades do nosso próximo, o que, então, retrata bem essa imagem do mal que indiretamente estamos fazendo. E sendo essa classe de egoístas e orgulhosos, se enquadra também aí aquele que não quer fazer nada e que está satisfeito com a sua vida. Distanciado do próximo, das necessidades alheias. Eu estou satisfeito, ao mesmo tempo invejando. Estou satisfeito, ao mesmo tempo querendo mais do que eu tenho. Então eu estou estou vibrando o que não é bom.